Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso CEGESP, em especial nesses dias que estamos comemorando o nosso 6º aniversário, e no dia de hoje recebendo o Giovanni, que está iniciando, juntamente com o Frank, um grupo lá em Pitanga, um grupo novo. Nós estivemos lá na primeira reunião de estudo do Evangelho no dia 6 de outubro e foi uma reunião muito proveitosa, e eles vieram aqui para trazer a expansão do Evangelho de hoje. Para relembrar as nossas atividades, nós temos aos domingos a nossa expansão do Evangelho, que ocorre às 10 horas e agora nesse horário, às 19 horas. Temos também a entidade presencial às quartas-feiras, das 14 às 17, onde é feito o atendimento espiritual, pelo diálogo fraterno, pelo passe. E também temos as atividades online. Nós temos na segunda-feira nosso estudo do Evangelho por Emmanuel, que ocorre das 20 às 21 horas, com coordenação do Júnior. E na quarta-feira nós também temos à noite, às 20 horas, das 20 às 20h30, a evangelização dos jovens, também pelo Google Meet, pela internet. E o link dessas atividades nós disponibilizamos no grupo do CEGESP. E aqueles que quiserem, tiverem interesse nas atividades online, podem procurar após a expansão do Evangelho. Agora eu convido a Cris, que nos fará a leitura inicial. Essa leitura é tirada do livro Fonte Viva, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre. Paulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade, que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor de sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o, e servir ao próximo com boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo
sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Agora, embalados pela mensagem que a Cris nos trouxe, vamos levar o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos nessa noite aqui no CEGESP, recebendo as bênçãos do alto. Agradecemos pela nossa vida, por todas as oportunidades e por todo o amparo que os nossos amigos de luz nos trazem. Pedimos que abençoe o Giovanni, que nos trará a explanação do Evangelho de hoje. Pedindo também que abençoe a cada um de nós, que nós possamos aprender um pouco mais da nossa doutrina, entender um pouco mais sobre os ensinos de Jesus. Abençoa-nos nessa atividade, nos ilumina agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Que nós possamos, envolvidos nesse sentimento de paz, darmos início às nossas reflexões e à explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita na noite de hoje, que foi extraída do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Cólera, intitulado por Allan Kardec. Capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, item A Cólera. Então hoje, para que nós possamos dar início às nossas reflexões, eu gostaria de lembrar a história do senhor, já de idade, ancião, que estava a caminhar pela estrada com o seu discípulo, quando os dois se depararam com uma pequena queimada à beira da estrada. E então, ao observar aquela queimada, o ancião percebeu que havia uma cobra que estava rodeada pelo fogo. Não tinha por onde escapar. Mais que depressa, o Senhor se dirige e tenta retirar a cobra do fogo, quando ela o pica. No impulso, ele acaba soltando e novamente ela cai, envolta pelo fogo. Mais uma vez, o ancião volta a mão para salvá-la, quando novamente é picado pela cobra. Só então aquele jovem que o acompanhava se volta para ele e diz: mestre, não percebes que a natureza da cobra é de picar? E que toda vez que o Senhor tentar removê-la, esse animal ingrato irá te morder. Então deixa aí para que morra queimada. Só que mesmo assim, o mestre mais uma vez leva a mão, apanha a cobra, mais uma vez é picado, mas consegue retirar aquele animal daquele ambiente e a solta do outro lado da estrada para que siga o seu curso. Aí então o mestre se volta ao seu discípulo e diz a ele: sim, a natureza da cobra é de picar, mas isso não vai mudar a minha natureza, que é a de salvá-la. Então, para que nós possamos dar início às reflexões, que nós possamos compreender qual é a nossa natureza. A nossa natureza é a de agredir? É a de picar? Ou a nossa natureza é divina? A natureza de salvar? Então nós vamos buscar lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 115, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Vejamos o que ele está perguntando aos espíritos. Deus criou espíritos bons e espíritos maus, seres bons e maus na sua criação? Porque uma vez nós venhamos há muitos séculos acreditando na existência de seres superiores, trazendo na nossa concepção a existência dos arcanjos, dos espíritos puros, mas como compreender isso
perante a criação de Deus? Será que Deus haveria criado nós inferiores e outros seres angelicais superiores, espíritos bons e espíritos ruins? Ou então aqui mesmo dentro de nós, numa observância, vemos que existem pessoas que têm mais propensão ao bem e outras que trazem propensão ao mal? Então isso está na criação de Deus? Deus criou espíritos bons e outros ruins? E vejamos o que os espíritos respondem a Allan Kardec. Deus criou a todos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber. E então eles respondem para Allan Kardec que não. O arcanjo, o espírito puro, foi criado simples e ignorante assim como cada um de nós. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E que o caminhar, o processo de desenvolvimento dos nossos valores é que nos torna uns melhores e outros ainda não tão bons. A partir dessas reflexões, compreendendo que nós temos uma natureza que é divina e que fomos criados todos simples e ignorantes, eu trouxe uma reflexão trazida por Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções. E vejamos aqui o que Joana de Ângeles nos convida a refletir. Capítulo 2, Significado do Ser Existencial, Objetivo da Vida Humana. Joana de Ângeles ela vai começar esse capítulo nos dizendo o seguinte: ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior. Nenhum de nós estaria aqui encarnado na Terra se não houvesse na existência física corpórea uma finalidade superior. O ser é o produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que lhe dormem em latência, aguardando os meios propiciatórios da sua manifestação. Então Joana de Ângeles vai dizer que nós estamos aqui porque há uma finalidade superior na nossa encarnação e que nós, o ser, o espírito, ele é o produto de um largo processo do quê? De desenvolvimento dos infinitos valores que Deus colocou dentro de cada um de nós. E esses valores dormem em latência, aguardando que essas situações do nosso cotidiano propiciem o desenvolvimento, o aflorar desses infinitos valores colocados dentro de nós. E para que nós possamos compreender, que nós possamos pegar aqui uma reflexão bem simples. Todos nós aqui conhecemos uma semente de laranja, né? Todo mundo conhece a fruta laranja. E quando a gente para observar a laranja, a gente vê que dentro dela existem aqueles carocinhos. E todos nós compreendemos que dentro daquela sementinha minúscula existem todas as informações, todo o germe que, dados os meios propiciatórios, desde que ela esteja acolhida pela terra, desde que haja uma umidade necessária, aquela semente ela eclode. E ela traz em si todo o germe para a construção de uma árvore. A árvore é essa que mais tarde produzirá outros frutos assim como ela, perpetuando a sua espécie. E assim somos nós. Joana de Ângeles nos convida a refletir que nós somos seres criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Deus, como sendo perfeito, bom e justo, colocou em nós todos os valores divinos, que mais tarde irão fazer de nós anjos, arcanjos. Mas esses infinitos valores, essas emoções, esses sentimentos, eles estão dormindo em latência, aguardando que na nossa existência aqui, que a finalidade da nossa existência de estarmos aqui é a de desenvolver esses valores, de permitir que essa semente irrompa, trazendo de dentro de nós todos os valores que dormem aqui em latência. Mais à frente um pouco, Joana de Ângeles vai nos dizer o seguinte: erros e acertos constituem recursos de desdobramento da consciência
para os lobos mais grandiosos da sua destinação, que é da natureza cósmica, quando em perfeita sintonia com os planos e programas do universo. Então, Joana de Ângeles vai nos dizer que erros e acertos, eles constituem os recursos de desdobramento da nossa consciência. Então, ao passo que nós passamos a observar, nós vamos compreender que todas as vezes que nós erramos, que todo o caminho que nós trilhamos na nossa existência até os dias de hoje, eles constituem um processo que errar e acertar faz parte desse processo de desenvolvimento do ser. E quantas vezes nós não nos pegamos nos penalizando pelas faltas cometidas na nossa existência. Mas assim como o tecido, só é tecido porque há um avesso que o nega, não sendo o outro, mas completando. A nossa consciência também é um produto de uma larga experiência que ao passo do tempo vem nos moldando. Nós só construímos quem nós somos hoje porque experienciamos aquilo que nós não queremos ser. Quantas vezes nós nos penalizamos e nos julgamos por erros e faltas cometidas no nosso passado? E quando vivemos tempo demais, nesses momentos aos quais não aceitamos, acabamos desenvolvendo depressões, doenças, acabamos exteriorizando no nosso corpo físico chagas. E a partir do momento que nós começamos a compreender quem nós somos, e que tudo o que nós vivemos até aqui faz parte de nós, precisamos acolher tudo aquilo que vivemos para aceitar quem nós somos hoje. E a partir da observância de quem nós somos hoje, buscar os meios de nos tornarmos seres melhores, espíritos melhores. Então aqui nós já compreendemos que nós temos qual é a nossa procedência. Nós somos seres divinos, fomos criados por Deus. Allan Kardec vai dizer que todos nós somos seres que fomos criados para a perfeição, fomos criados iguais, simples e ignorantes, e Joana de Ângeles vai nos trazer essas reflexões de que nós temos dentro de nós infinitos valores. E o que são esses valores? O que são essas emoções que nós trazemos? Emoções como o ódio, como a raiva, como a alegria, como a tristeza. O que são esses valores que dormem em latência dentro de nós, que nos constituem, porque estão dentro de nós? Os sentimentos que fazem parte de nós, da nossa existência, eles estão dentro. Eles foram colocados em nós. Ao passo que nós buscamos compreender essas emoções, nós vamos buscar Allan Kardec. Ele não vai estar tratando das emoções, ele vai estar tratando das paixões no Livro dos Espíritos. E na questão 907, Allan Kardec ele vai perguntar o seguinte aos espíritos: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Essas paixões, essas emoções. Allan Kardec está perguntando se o princípio que Deus colocou em nós, que dá a exteriorização da cólera, da raiva, do ódio, da alegria, da tristeza, ele seria substancialmente mal. Será que Deus criou algo mal e colocou em nós? Então vejamos que mais uma vez os espíritos são categóricos na sua resposta. Não. A paixão está no excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Então, o princípio que dá origem às nossas emoções, às nossas paixões, foi colocado em nós para o bem. Mas o excesso que se acresceu à vontade os torna maus. Tanto que as paixões podem levá-lo a realizações de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então o princípio colocado em nós foi posto para o bem.
e não para o mal. Mas o excesso que nós acrescemos à nossa vontade. E o que é a vontade para nós? Nós conseguimos distinguir o que é a vontade? Ao passo que nós temos desejo e vontade, mas as duas são duas coisas distintas umas das outras. Nós podemos ter desejo de comer aquela torta que está lá no fundinho da geladeira às 11 horas da noite, né? Quem aqui nunca teve a vontade de assaltar a geladeira à noite? O desejo. O desejo, ele nos traz aquilo que queremos, mas somente a vontade nos faz levantar da cama e buscar aquilo que nós queremos. Então, a vontade que eu emprego com excesso nas minhas paixões, nas minhas emoções, é o que as torna má. Porque pensamentos, sentimentos, emoções fazem parte de mim, mas só cabe a mim a exteriorização dessas emoções e desses sentimentos. E ao passo que eu permito que essas emoções, que esses sentimentos me governem, então o excesso acrescido da minha vontade pode tornar um sentimento, uma emoção, uma paixão ruim. Mais à frente, na questão 908, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: como se poderá determinar o limite que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Então nós já compreendemos que o princípio que dá origem às paixões foi posto em nós para o bem. Mas qual é o limite que torna uma paixão ruim? Aonde está o equilíbrio? Então os espíritos vão responder a Allan Kardec o seguinte: as paixões são para o homem como corcel, como cavalo, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Então vejamos a resposta dada a Allan Kardec, que as nossas paixões, as nossas emoções, elas são para nós como corcel, como aquele cavalo selvagem, que só vai ter utilidade para nós quando é domesticado, quando é domado, mas que se torna perigoso para nós e para os seres que vivem à nossa volta, ao passo que nos governam as nossas emoções. E nós vamos recordar então aquela situação acontecida há não muito tempo em São Paulo, de uma médica que estava na estrada, naquele trânsito caótico, e ela foi fechada por uma moto. Dado que ela inicia ali, por impulso, uma perseguição. E nessa moto estavam duas pessoas, um casal. A mídia relatou muito esse caso. E essa perseguição ela terminou no poste onde aquelas duas pessoas que estavam na moto perderam a vida. E nós vemos que uma pessoa que havia jurado pela vida, que tinha todo um propósito de salvar vidas, acaba retirando a vida daquelas duas pessoas por um impulso selvagem, de agressividade, de ataque. Então aqui a gente consegue compreender o ponto em que as nossas emoções nos governam. Elas são para nós como um corcel, como aquele cavalo selvagem, quando elas nos dominam, quando elas se exteriorizam de nós em alcance do próximo sem o controle. Então é isso que eles respondem a Allan Kardec. Sim, as paixões foram postas em nós sim para o bem, ao passo que nós as governamos. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas foram colocadas em nós porque há uma finalidade superior, foram postas em nós para o nosso bem. Mas nós precisamos, no curso da nossa existência, trabalhar, lapidar, domar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Sentimentos esses que muitas vezes possam ser compreendidos como a raiva. O que é a raiva para nós? Será que nós compreendemos esses sentimentos como a cólera, a raiva quando eles nos abordam? E de que maneira nós podemos fazer para domar, domesticar essas emoções, esses sentimentos? A raiva, ela nada mais é que a exteriorização de uma emoção, de um sentimento. Quando nós sentimos medo, nós temos 3 reações.
O medo, ele provoca em nós e descarrega na nossa corrente sanguínea uma alta carga de adrenalina. Para quê? O medo, ele dispara em nós 3 reações: a de ataque, de enfrentamento, a de fuga, de correr, ou a de paralisia. Então, toda vez que nós exteriorizamos essas reações, houve um sentimento primitivo que foi posto em nós para o bem. E o sentimento que muitas vezes da exteriorização a esses impulsos, ele é o medo, na maioria das vezes. Quando nós estamos no trânsito e alguém nos fecha, qual é o sentimento inconsciente disparado em nós? Porque nós não temos consciência, porque esses sentimentos fazem parte, não vou adentrar aqui porque seria um assunto bem complexo, mas da constituição do cérebro trino, da primeira base do nosso cérebro, que é o cérebro primitivo. Ele comanda, ele governa as nossas emoções. E então, quando o medo é provocado em nós, essa parte automática do nosso cérebro, ele dispara em nós a reação para que nós pudéssemos prevenir a nossa existência, para que nós pudéssemos nos manter vivo e manter a nossa integridade aqui até hoje. O medo, ele dispara essas reações. Então, o medo, o sentimento primitivo que foi posto em nós, ele foi posto para o bem. Ele nos permitiu estar aqui até hoje, preservando a nossa espécie, preservando a nossa existência e a nossa integridade. Mas a reação que o medo causa em nós para que nós possamos sobreviver, uma dessas emoções, ela é a raiva. Então, quando nós estamos no trânsito e a pessoa nos fecha, automaticamente ela aguçou em nós o quê? O medo. Porque aquela pessoa não viu que eu estava dentro do carro. Ela colocou a minha vida em risco. Então, mais que depressa, todo o meu corpo trabalha para reagir. Aí eu vou ter as 3 reações que o medo provoca no meu corpo. A de ataque e enfrentamento, que é quando eu meto a mão na buzina, grito, xingo aquela pessoa. Porque eu estou exteriorizando o medo. Ou a de fuga, de me livrar daquela situação, ou a de paralisia. Então são essas as 3 reações aguçadas pelo sentimento primitivo do medo, que foi posto em nós para o bem. E que nos permite estar aqui até hoje. Mas quantas vezes nós não vamos encontrar na nossa sociedade pessoas que estão vivendo ainda no estado primitivo das suas emoções? E quantas vezes nós mesmos não somos comandados pelas nossas emoções? Se nós estamos na fila de um banco, e aquela fila demorada, longa, o que ela provoca em nós? Qual é o sentimento que ela desperta? O medo? Porque temos medo de não cumprir com os nossos compromissos, temos horário, temos o que fazer, temos toda uma programação na nossa vida e aquela fila não anda. Então nós vamos acumulando aquele sentimento dentro de nós. Basta que apenas uma pessoa entre na nossa frente e tome nosso lugar na fila para que a gente descarregue toda a cólera em cima daquela pessoa. Porque Allan Kardec também vai nos dizer que muitas vezes o ego, ele nos faz acreditarmos muito mais do que nós somos. O ego. Ele faz com que nós nos sintamos mais do que realmente nós somos. Então a gente se acha no direito de atacar, de agredir, porque aquela pessoa não viu que eu estava ali na fila e que eu tinha os meus afazeres. Então a emoção aguçada em nós, na maioria das vezes, ela é uma emoção primitiva, que sim, foi posta em nós para o bem. Mas o descontrole dessas emoções é o que gera tanto desconforto dentro da nossa sociedade. Dentro da nossa casa, quantas vezes nós não vamos observar aquele ente querido que sempre está na posição de ataque, de enfrentamento, que está agredindo a todo mundo? Quantas vezes nós não vamos dizer que aquela pessoa que enfrentou o perigo, ela é uma pessoa corajosa, aquela pessoa que se colocou à frente de uma situação. E ao passo que nós compreendemos as nossas emoções, nós vamos perceber que o sentimento que descarregou toda aquela adrenalina,
que faz com que aquela mãe, vendo o filho debaixo do tronco de uma árvore, consegue tirar de dentro de si toda uma força e remover o filho daquela situação. Força essa que ela era incapaz e depois, passado um instante, ela não consegue mais tal feito? Qual foi o sentimento colocado nela que disparou toda aquela carga de adrenalina no seu corpo físico que a fez reagir? O medo. O medo de perder o seu ente querido. Então aquelas pessoas que dentro da nossa casa se colocam em posições de agressivas, na maioria das vezes são pessoas movidas por um grande medo. Pessoas que estão o tempo todo tentando se defender de outras pessoas. Pessoas que estão o tempo todo com medo de serem preteridas por outras pessoas. E nós compreendíamos até então que as pessoas que se colocavam em posições de agressividade eram pessoas corajosas, quando de fato estávamos enganados. São pessoas movidas por um grande medo, por uma grande chaga, que as coloca sempre na posição de defesa, de ataque, de enfrentamento. Assim são todas as pessoas, as quais dentro da nossa sociedade ainda não compreenderam que fazem parte de um todo. Elas estão o tempo todo buscando o melhor lugar, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja nos seus ambientes de conforto. Elas estão todas buscando aquilo que faz bem apenas para si mesmo. Elas ainda não se deram conta de que elas fazem parte de um todo, de uma sociedade. Ao passo que nós desenvolvemos a nossa consciência, através dos erros e acertos. Quando eu prejudico alguém e eu vejo que a dor é uma coisa ruim, que ferir alguém é algo ruim, eu posso fazer a minha escolha. Eu estou tecendo a minha consciência, o meu tecido. E então eu posso fazer a escolha de ser uma pessoa boa ou a de me atrasar mais um pouco na minha jornada. Porque nós fomos criados para o bem, para a perfeição. Mais à frente, na questão 919, nós vamos ver Allan Kardec perguntando aos espíritos qual é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Qual é o meio mais prático que nós temos para nos melhorar? Para buscarmos trazer à nossa consciência aquilo que é certo, aquilo que é errado, para buscarmos construir em nós esses infinitos valores aos quais Joana de Ângeles nos traz. Porque sim, nós somos portadores de um germe divino. Deus colocou em nós infinitos valores que nos tornam filhos feitos à sua imagem e semelhança. Mas qual é o meio mais prático nessa encarnação, mais simples, que nós temos de desenvolver esses valores? Os espíritos respondem a Allan Kardec que um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Nós só conseguiremos trabalhar as nossas emoções, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, ao passo que nós buscamos o autoconhecimento, a observância das nossas emoções. Quais são as emoções que estão sendo disparadas por nós o tempo todo? Porque sim, nós somos movidos pelas nossas emoções na nossa vida. Mas nós precisamos observar com carinho, com calma, com paciência, quais são as emoções que estão sendo aguçadas em mim, perante a minha sociedade. No trânsito, dentro de casa, no meu lar. Quais são as emoções que estão me movendo, que estão me movimentando, que estão me fazendo reagir perante as situações? E somente através da observância, tu conhece-te a ti mesmo, nós conseguiremos identificar aquilo que precisamos mudar. Então a receita é simples, e nós já a temos há muito tempo, porque o sábio lá na antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. É o meio mais prático para nós identificarmos em nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que ainda temos por burilar de nossas imperfeições.
Para encerrar as nossas reflexões, eu trouxe mais um texto, retirado do livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, em uma mensagem intitulada Viver em Paz. Emmanuel, ele nos diz o seguinte: mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem, gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. É provável que no nosso ambiente de trabalho nós encontremos pessoas movidas pelo medo, pessoas agressivas, despejando em nós toda a cólera. Dentro da nossa casa nós vamos encontrar pessoas que ainda estão vivendo os seus sentimentos em estado primitivo, que ainda não domaram aquele corcel, aquele cavalo. Mas sim, Emmanuel nos diz que nós podemos continuar a nossa jornada sem guerrear a ninguém, sem guerrear essas pessoas que se apresentam em nós, muitas vezes coléricas. Para isso, contudo, para que a tranquilidade banhe-te o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade sigam os teus passos. Para isso, contudo, para que a tranquilidade banhe-te o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade. Compaixão por quê? Ao passo que nós começamos a compreender que as pessoas agressivas, coléricas, elas estão sendo movidas o tempo todo por um grande medo. Que nós possamos sentir por essas pessoas que se apresentam em nós, com a exteriorização dessas emoções, como pessoas que precisam muitas vezes de amparo. Com a compaixão e com a bondade em nosso coração, nós conseguiremos seguir em paz na nossa jornada. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Compromisso não é do outro, compromisso é nosso. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Quando nós somos abordados por essas situações, qual é a nossa reação? Qual é o sentimento que nós vamos exteriorizar? É compromisso nosso, de cada um de nós. Assim como disse o grande sábio na letra da música: a paz do mundo começa em mim. Junto da serenidade poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe diz respeito. A gente não vai conseguir fazer uma análise das situações que fazem parte do nosso cotidiano se a gente não trouxer a serenidade em nosso coração. Precisamos sim analisar todas as situações que nos abordam para nos conhecermos a nós mesmos, mas somente com serenidade e brandura. Repara carinhosamente os que te procuram o caminho. Sim, Emmanuel nos pede, não nos estimula a inércia, mas ele nos pede para reparar as pessoas que nos procuram o caminho, para reparar aquelas pessoas que na estrada estão agressivas, para reparar aquelas pessoas que em casa se apresentam com agressividade, coléricas, mas Emmanuel nos pede para reparar carinhosamente, porque não se apaga fogo com fogo, só se apaga o fogo com a água da paz, da serenidade e da tranquilidade. Repara, sempre que for possível, as pessoas que te cercam o caminho e que estão aturdidas, sendo comandadas pelos sentimentos de cólera, de raiva e de ódio. Mas repara com carinho, com brandura, com doçura. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e reclamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificará em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contraditas. Então, ao passo que nós observamos essas pessoas, nós vamos compreender que eles, ou muitas vezes nós,
ainda nos portamos como crianças, espíritos infantilizados que ainda não souberam trabalhar e permitir que todo aquele germe divino que está em nós possa florescer. Nas ocasiões em que nos portamos com agressividade, com raiva, com cólera, nós estamos nos portando como crianças, como espíritos infantilizados, que ainda não compreenderam o seu papel aqui, na sua existência. Uns acusam, outros choram, ajuda-os enquanto pode. Pacificando-lhes a alma, harmonizará ainda mais a tua vida. Pacificando-lhes a alma, harmonizará ainda mais a tua vida. E assim, ao passo que nós fazemos o bem, nesse universo que responde a leis divinas e perfeitas, o bem sempre retornará a nós. Só há um jeito de nós implantarmos uma existência feliz e perfeita, é ao passo que nós praticamos o bem, que nós fazemos o bem ao próximo. E a gente vai estar plantando flores no nosso caminho, pacificando a nossa existência. Recorda-te de que a natureza sempre divina em seus fundamentos respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens mostram-se desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Viver de qualquer modo, dando as costas aos problemas da nossa sociedade, dando as costas aos problemas da nossa casa, da nossa família, da nossa nação, é muito fácil. Qualquer um aqui é capaz. Mas viver com o compromisso de implantar o bem na terra, viver em paz consigo mesmo, fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, é serviço dos verdadeiros cristãos, que buscam, através do entendimento das parábolas e das máximas do Cristo, o caminho para trilhar a sua jornada aqui na terra. Viver como um verdadeiro cristão é serviço de poucos. É isto que Emmanuel nos diz. Também vai nos dizer que, ainda mesmo que os homens se mostrem desvairados, ainda que nós tenhamos muitos problemas a serem resolvidos, ainda que a gente reine como uma criança, o sol fulgura sempre. Todo o dia teremos um novo sol, teremos uma nova oportunidade, nos convidando para evoluirmos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e trazemos em nós, dentro de cada um de nós, os genes latentes. Que nós possamos cuidar dos nossos sentimentos e das nossas emoções como um jardim que aguarda os meios propiciatórios para florir e permitir que esses valores divinos possam eclodir de dentro de nós, observando as nossas reações e cuidando dos nossos sentimentos. Todos nós somos capazes de nos tornarmos pessoas melhores todos os dias. Cada um de nós aqui traz em si a capacidade de se transformar em um ser puro e perfeito. E é para isso que fomos criados. É para a perfeição. Estamos destinados a sermos perfeitos, porque a terra é firme e o sol fulgura sempre. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Que nós possamos, nesse sentimento de paz, de harmonia, nos dirigir para a prece final, mantendo o nosso pensamento ligado a Deus, rogando ao Pai, divina bondade e amor supremo, que possa também estar presente em nossos lares, junto com os nossos entes queridos, que Ele possa abençoar a cada um dos nossos que deixamos em casa. Também rogamos a Ti, ó Pai, que esteja com nossos irmãos nos nossos hospitais, que necessitam de amparo,
que necessitam de bons fluidos e de energia para trabalhar em si a restauração da saúde. Que o Senhor os abençoe. Nos nossos presídios, que o Senhor possa enviar a esses irmãos que ali se encontram o conforto em suas almas, de saber que sempre terão uma oportunidade de corrigir os equívocos cometidos. No nosso asilo e nas nossas casas-lares, que o Senhor possa enviar os seus anjos da guarda, a fim de que façam companhia a todos esses corações. Rogamos a Ti, Senhor Jesus, que abençoe a nossa semana, que se inicia, e que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.